Olá pessoal, trazendo mais um vídeo hoje em que vamos tratar sobre a criação de esquema, criação de um usuário dentro da base de dados, né, Oracle, do banco de dados Oracle. Então, para isso, ah, vamos, né, entender como que funciona cada uma das linhas necessárias para a criação desse usuário, conforme a gente vê aqui na imagem atrás, e depois a gente vai executar esse comando na prática e vamos ver o resultado e a criação, né, em si desse usuário. Então, começando, a gente vê que é bem simples. A gente tem 4 linhas e de uma forma bem simples, o que está no slide aqui atrás é o seguinte: o que está em preto, o que está com a cor preta, é justamente a sintaxe padrão, é o que não vai mudar. O que está em vermelho é o que vai mudar de acordo com o input do usuário, né? Ou seja, é uma variável que o usuário vai adicionar na sintaxe padrão e que vai identificar algumas coisas para o banco, né? Conforme a gente vai ver a partir desse momento. Então, a primeira linha é composta, né, bem lógico, é a criação do próprio nome do usuário, a identificação dele, do esquema, né? Assim, quando a gente trata do banco de dados Oracle, a gente fala que usuário e esquema são praticamente a mesma coisa, né? É conforme se a gente fizer uma comparação rápida com um outro banco, conforme o SQL Server, etc., o esquema seria uma base de dados dentro do SQL Server, onde a gente vai ter os objetos, as tabelas, as views, né? Todos os objetos que são compostos dentro de uma base de dados, dentro do Oracle, se chama esquema. Bom, continuando. A primeira linha é composta pela identificação e criação dessa identificação do nome, né, do esquema. Então é bem simples. A gente cria create user e o espaço em vermelho a gente adiciona o nome que a gente quer. A segunda linha é composta justamente pela sequência lógica que todo mundo já sabe, que você fez o input do nome, agora você vai fazer o input da senha, né? Então, seguindo a sequência lógica, a gente tem identifier by e, né, conforme está descrito no slide aqui atrás, a gente tem a senha em vermelho, que é que vai ser determinado pelo usuário. Então, a gente insere a senha, né, para o nome do esquema que a gente está criando. A terceira e a quarta linha não é algo obrigatório, mas seria muito bom você, como, né, uma pessoa que está planejando a criação desse usuário, estar pensando bem antes de escolhendo em qual tablespace você vai ter, em qual tablespace você vai fazer a inserção e o armazenamento dos dados, né? Então é justamente isso. A tablespace tem esse propósito, é onde você vai guardar todo dado que você estiver inserindo, ou enfim, todo dado que estiver contido dentro do esquema que você criou na primeira linha, que você está, né, criando ainda, ele vai para dentro dessa tablespace. Então a terceira linha faz referência a isso. A gente tem default tablespace e o nome da tablespace indicada. Por que está em vermelho? O banco de dados Oracle já vem com umas 6 tablespaces, né? Enfim, se você não indicar, ele vai automaticamente referenciar para a tablespace padrão dentro do banco de dados Oracle, né? Se você não referenciar. Por que está em vermelho? Porque você pode ter a opção futuramente de criar a sua tablespace e referenciar ela aqui justamente para o seu esquema específico. Então isso varia de acordo com o seu objetivo, né? Na maioria das vezes, por exemplo, para um banco de dados de treinamento, de estudo, você não precisa, né? Mas por uma grande escala, para um projeto, em um cliente, em um governo, etc., talvez valha a pena. E a última é a inserção da tablespace temporária, né? E o que é a tablespace temporária? Ela é a tablespace que armazena os dados temporários, né? Onde você utilize alguns comandos específicos, né, enquanto você estiver realizando uma consulta, por exemplo. Se você estiver realizando uma consulta e nessa consulta você tem joins e você também está ordenando os dados e etc., toda essa informação ela vai para dentro da tablespace temporária para depois ser jogada para a tablespace final. Ok?
Então, ela é uma tablespace em que você vai armazenar temporariamente se você estiver realizando vários joins ou então se você estiver ordenando os dados também, né? Isso é bem específico, né? Para que você não ocupe espaço na tablespace final, já que é uma coisa temporária que, né, dentro de um projeto você pode utilizar muitos joins e muitos sorts para estar verificando alguma coisa, mas talvez isso não seja final. Então por isso que a gente tem controle da tablespace temporária e você pode referenciar ela também aqui, né? O mesmo conceito da linha anterior. Você pode estar criando uma tablespace temporária e referenciando ela aqui especificamente para o seu usuário, o seu esquema único, né? Então aqui no próximo slide a gente tem um exemplo, né? Create user example, a senha identified by Oracle. A terceira linha, né? A gente está escolhendo uma tablespace padrão. E a quarta linha a gente está também referenciando uma tablespace temporária que já vem na instalação do Oracle, né? Então, na prática, como que isso ocorre, né? Eu estou utilizando, eu já tinha até feito um teste aqui. Então, na prática, como que isso ocorre, né? Eu estou utilizando para fazer, bom, na maioria dos projetos que eu faço e em tudo, eu sempre estou utilizando a ferramenta da própria Oracle, que é o Oracle SQL Developer, né? Que é muito simples, né? E traz uma interface bem amigável para quem está desenvolvendo, para quem está administrando o banco. Então, eu tenho aqui o meu usuário local, que é o meu usuário system, e vou fazer o acesso nele e vou aplicar o que a gente acabou de aprender. Então, vou olhar aqui de novo, create user, vou criar esse com a mesma nomenclatura, exemplo, identified by Oracle. Vou criar uma senha diferente, né? Vou criar Oracle 123. Default tablespace. Opa, errei aqui. Tablespace system, que é uma tablespace padrão, e temporary tablespace temp, que também é uma tablespace padrão, conforme a gente já viu. Ok. Executo o comando e ele me fala que o usuário exemplo foi criado. Vou comitar, apertando F11 no teclado, né? Ou eu posso vir aqui nesse botão e fazer o mesmo processo. Ok, tudo bem. Porém, a gente, enfim, criamos o nosso usuário, porém ele ainda precisa de algum acesso para que você, né, possa fazer o acesso com esse usuário que a gente acabou de criar dentro do banco, né, e poder observar os seus próprios objetos que eventualmente, né, irão estar sendo armazenados no seu usuário exemplo, né. Então, para isso, ainda com o usuário system, que é o usuário, né, que eu estou utilizando como como administrador do banco, eu vou dar a permissão de acesso, né, de criar sessão no Oracle. Então, executando esse comando, né, essa sintaxe, ele vai permitir que esse usuário crie sessões dentro do banco, né? Ou seja, eu estou permitindo que ele faça o acesso dentro do banco de dados agora. Ok, criei o meu usuário, né, e dei o acesso para que ele possa criar sessões, que é exatamente o que estamos fazendo aqui. Criamos uma sessão e estamos executando alguns comandos dentro dessa sessão ativa dentro do banco de dados. Bom, então vou tentar agora fazer o acesso com o usuário que eu acabei de criar. Então venho aqui, exemplo, Oracle 123, localhost, porta padrão, né? O seed, que é o nome da instância do banco, é XE, né? Eu vou testar, sucesso, vou salvar para que fique na minha lista aqui atrás e vou conectar. Ok, maravilha, criei meu usuário.
Aqui eu tenho a lista de possíveis objetos, né? Como eu acabei de criar ele, consequentemente não tem nenhum objeto, tem tabela, nem view, nem etc. E aí, voilá, temos tudo pronto. Se eu quiser fazer utilizando o system ainda, eu posso estar realizando um comando, uma consulta apenas para verificar os meus usuários que foram criados, né? Todos os usuários que eu tenho no meu banco, né? Então, ainda com o usuário de administração, eu posso fazer uma consulta dentro da tabela DBA Users, e dentro dessa tabela eu tenho a lista de usuários e uma série de informações, né? Mas enfim, aqui o nosso objetivo é só listar o nome, então eu vou fazer na verdade nem precisa desse distinct, né? Então vou só listar a coluna de username, né? E dentro dessa tabela. E aí aqui a gente tem a lista de usuários. E aí eu posso enxergar o meu usuário, o nosso usuário que a gente acabou de criar. E é isso, né? E isso valida, né? Como também o acesso que a gente acabou de fazer, utilizando esse usuário que a gente criou, também valida a criação desse usuário. Bom, espero que tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, deixe um comentário e até a próxima.